Bom dia, nono ano. Este vídeo é sobre notação científica. Eu vou fazer a leitura do texto que vocês receberam via arquivo em PDF e conforme eu for fazendo esta leitura, eu também vou explicar esse conteúdo para que vocês possam ligar o texto que receberam à explicação. Notação científica é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes por meio do uso de uma potência de base 10. O estudo da potência de base 10 que fizemos anteriormente, então, vai auxiliar bastante agora na utilização da notação científica. A forma que as notações científicas assumem é A vezes 10 elevado a n. O A é chamado de mantissa ou coeficiente. O n, que é o meu expoente da base 10, é chamado de ordem de grandeza. Quanto maior o n, maior é o número representado. Então, nós temos dois exemplos, o 0,0003 e o 14 milhões. Esses dois exemplos eu já vou estar explicando conforme eu for prosseguindo na leitura. A mantissa ou coeficiente é obtido ao posicionar a vírgula à direita do primeiro algarismo significativo, ou seja, do primeiro algarismo diferente de zero. Então, eu tenho que posicionar a minha vírgula à direita do primeiro número diferente de zero. No caso, seria aqui, neste exemplo, e aqui, neste exemplo. A mantissa sempre é um valor entre 1 e 10. Já a ordem de grandeza, o valor do meu n, é o número de casas que a vírgula se deslocou do número original até a mantissa. Então, vamos começar a montar a forma de notação científica aqui desses valores. A mantissa, no primeiro caso, é o 3, vezes 10. Ainda falta a minha ordem de grandeza. Aqui, nesse segundo exemplo, a mantissa é o 1,4, então, vezes 10, também falta ainda a minha ordem de grandeza. Como dizia aqui antes, a ordem de grandeza é o número de casas que a vírgula se deslocou do número original até a mantissa. Se este deslocamento foi para a esquerda, a ordem de grandeza será positiva. Se for para a direita, será negativa. Então, no primeiro caso, a minha vírgula se deslocou 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então, minha ordem de grandeza é o 4 negativo. No segundo caso, a minha vírgula se encontraria aqui. E eu precisei deslocar ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a esquerda. Então, minha ordem de grandeza será o 7 positivo. Então, a quantidade de casas que eu desloco a minha vírgula é um valor que a minha ordem de grandeza vai assumir, e o sentido que eu desloco vai me dar o sentido desse valor, se ele é positivo ou negativo. Deslocando a vírgula para a direita, o meu valor será negativo. Deslocando a vírgula para a esquerda, esse valor será positivo. Para escrever os números na forma de notação científica, basta substituir A pelo valor encontrado para a mantissa e N
pelo valor encontrado para a ordem de grandeza na expressão, que foi o que nós acabamos de fazer, certo? Nesse primeiro exemplo, o 3 é o meu A e o 4 negativo, a minha ordem de grandeza, que é o N. No segundo exemplo, a minha mantissa, que é o A, é o 1,4 e a ordem de grandeza, que é o N, é o 7. Observe que multiplicando a mantissa pela potência de 10 com a ordem de grandeza do número inicial, o resultado sempre será esse número, isto é, um número original. O que isso quer dizer? Que se eu resolver isso daqui, como no exercício anterior precisamos resolver as potências de base 10, eu vou voltar para o meu número original. Assim como se eu resolver essa potência de base 10, eu também volto para o meu número original, certo? Daí nós temos 2 exemplos. Exemplo A. Escreva 0,23 na forma de notação científica. Daí, nós temos a identificação da mantissa, da ordem de grandeza, e então, como que ficaria a minha notação científica? A mantissa, eu vou colocar a minha vírgula à direita do primeiro valor significativo, no caso, 2. Então, a minha mantissa será 2,3. A minha ordem de grandeza, eu desloquei a minha vírgula uma casa para a direita. Então, a minha ordem de grandeza será 1 negativo. Logo, a minha notação científica vai ser: esse é o A, esse é o N. 2,3 vezes 10 elevado a 1 negativo. Na letra B, escreva 428 milhões na forma de notação científica. Então, a minha mantissa será, eu desloco a minha vírgula daqui até aqui, ou seja, 4,28. O 4 é o primeiro número significativo desse meu valor. Lembrando que sempre tem que ser um número entre 1 e 10. Então, eu não posso colocar a vírgula aqui, ela tem que ser aqui. Logo, 4,28 será o valor do meu A. Ordem de grandeza. Eu desloquei a minha vírgula quantas casas e em qual direção? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda. Então, minha ordem de grandeza é 8, positivo. Agora, tendo lá o 428 milhões, a forma de notação científica, né, será o A, que é o 4,28, vezes 10 elevado ao N, que é a minha ordem de grandeza, ou seja, 8. Não é exatamente uma ideia muito difícil de compreender. Só precisa de um pouco de atenção e cuidado na hora de fazer o deslocamento da vírgula, para não se perder na quantidade, então no valor, e no sentido. Para a esquerda será um expoente positivo, para a direita será um expoente negativo. Este vídeo encerra os conteúdos que eu enviei pelo arquivo em PDF. Então, qualquer dúvida que tenham em qualquer um dos conteúdos, podem estar entrando em contato comigo via
WhatsApp.